Fala comigo, tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 25 de janeiro, terça-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos. Bom, tropa, terça amanhã, hoje a gente teve uma grade fraca, né? Tá tendo uma grade fraca, na verdade, segunda-feira eu até disse que eu não ia operar, ia tirar um dia de folga, eu ia fazer apenas o bilhete do canal, porém, amanhã a gente já tem jogos interessantes aqui, é um dia que com certeza eu vou estar operando e também eu vou dar uma pincelada com vocês sobre os estaduais, tá legal? Os estaduais que andam começando aí esses últimos dias. Passando sobre ontem, rapidamente, sempre tem um bilhete, né? O time do bilhete que eu vou zicar. Ontem o time que eu ziquei foi o Arsenal, que conseguiu não vencer o Lanterna jogando em casa, porém batemos o bilhete do Insta. Quem não me tem no Insta, ó, vou deixar aqui o arroba, me segue lá quando eu tenho grade boa. Além de deixar o bilhete aqui, eu deixo o bilhete lá no Insta também, e no Insta a gente tem tido muito mais felicidade que aqui. Tá bom? Então já vamos começar amanhã. Primeiro jogo que eu tenho, 1h da tarde, é o jogo entre Senegal e Cabo Verde. A gente que está nas oitavas de final da Copa Africana de Nações. É o seguinte, tropa, essa Copa a gente tem que tomar cuidado porque a gente anda tendo muita surpresa, tá? Ontem mesmo, a Nigéria, que era uma das seleções mais favoritas, acabou sendo eliminado pela Tunísia. A Tunísia, que foi uma das piores terceiras colocadas, eliminou a Nigéria, ganhou de 1-0. A gente teve a Argélia, que também era uma seleção que entrou na Copa cotada para ser campeã, uma das seleções cotadas, né, para o título, por favoritismo, foi a lanterna do grupo dela. E a gente tem o jogo do Senegal. Senegal é uma grande seleção, tem grandes nomes. Pô, você tem o Mané, que é sensação lá no Liverpool, você tem o Koulibaly, que é o melhor zagueiro ali do campeonato italiano, pô, tem o Gueye, que é do PSG, dentre outros jogadores também. Só que assim, Senegal ainda não fez nenhuma boa partida. Senegal jogou 3 partidas e não conseguiu fazer nenhuma boa partida, nenhuma partida que ele se impôs com uma seleção melhor, e isso ele enfrentando seleções mais fracas. Vamos ver se na oitava de final agora ele vai engrenar. Ele vai pegar Cabo Verde. Se a gente olhar aqui, o Senegal vem de 3 vitórias seguidas contra Cabo Verde, tem um bom retrospecto. O Senegal vem de 9 jogos de invencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5, em todos os 5 a gente teve menos que 3 gols. O jogo do Senegal ele ganhou o primeiro de 1-0, o segundo foi 0-0 e o terceiro foi 0-0 também. E essa partida que ele ganhou, ele teve um pênalti nos 94, um pênalti assim bem mandraquezão mesmo. Faltando segundos para acabar o jogo, o cara do Senegal chutou de fora da área, o zagueiro meteu a mão na bola. Enfim, foi o único gol que eles fizeram na competição, mas também não levaram, né? Tem esse detalhe. Cabo Verde, dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. Bom, tropa, para essa partida aqui é o seguinte, por mais que Senegal não esteja bem, né, não esteja jogando bem, eu acredito muito que Senegal não perca esse jogo. Qualquer momento a seleção vai engrenar e é o jogo ideal, um jogo decisivo. Tá, eu acredito que dá pra gente explorar com um empatezinho anula, um Senegal empate anula, aproveitar que o Senegal também está invicto a 9 partidas, vem de 3 vitórias seguidas contra Cabo Verde, então tem um bom retrospecto e acredito sim que o Senegal tem tudo para avançar de fase. O que torna esse jogo perigoso é justamente o fato de a gente andar tendo bastante surpresa na Copa das Nações Africanas. Quem quiser ir no mercado de gols, de menos gols, pelo fato do Senegal ser under, pelo fato do Senegal não ter sofrido gol nos últimos 4 jogos, toma cuidado porque é partida de jogo único. A gente tem visto nesses últimos jogos que a seleção que está perdendo, ela vai para o desespero. Então, tipo, perder por 1-0 e perder de 1-0 é a mesma coisa. Ela vai para cima, pode acabar levando mais. Senegal tem uma seleção qualificada e pode castigar seus adversários sim. Tá? Eu ficaria aqui com o Senegal e empate anula. Eu não gosto e aconselho a todo mundo nunca entrar em menos gols em partida única de mata-mata ou então um jogo de volta, porque partida que pode envolver desespero, aí não tem negócio de razão, não tem nada. Cabo Verde pode chegar para se defender, mas a partir do momento que ele estiver perdendo, estiver sendo eliminado, ele vai ter que ir para cima com tudo, e sendo uma seleção mais fraca, pode acabar levando mais. Tá? Placar para mim desse jogo, 1-0 Senegal ou até um 2-0, mas para mim ele não perde. Se fosse fazer uma entrada seca aqui, faria uma vitória do Senegal, ou então, dependendo de como tivesse um jogo, exploraria mais gols. Por exemplo, o Senegal está ganhando de 1-0, 2-0, o Cabo Verde começa a ir para cima igual maluco e dá para explorar uma goleada, tá bom? E falando em goleada, ontem eu peguei goleada do PSG e peguei a goleada da Napoli, visto justamente isso, adversários muito fracos que estão perdendo, então indo para o ataque com tudo, é sempre uma boa opção. 2h45, Campeonato Belga, eu tenho o jogo do Antwerp que vai receber o Saint-Truidense.
Vamos dar uma olhada aqui na Race. O Santroidense dos últimos 5 jogos perdeu 3 e venceu 2. E o Royal Antwerp, ele vem de 4 jogos de invencibilidade, tendo vencido 3 partidas. Se a gente olhar aqui a classificação, ele é o terceiro colocado com 43 pontos. Pode-se aproveitar que o Bruges tropeçou, o Bruges apenas empatou. E é uma boa partida, vai enfrentar um bom adversário para ele vencer e tomar ali a segunda posição. O Antwerp, 22 jogos, perdeu apenas 5, ganhou 13, empatou 4, fez 42 gols, sofreu 25, é um time bastante over. Já o Santroidense, em 23 jogos, ganhou 8, empatou 3, perdeu 12, fez 25 gols, sofreu 34. Não faz tanto gol assim, apesar de ter média de mais de gol por partida, porém sofre bastante gols. O Antwerp, jogando em casa, é um excelente mandante. Em 11 jogos, perdeu apenas 2 partidas e venceu 7. Fez 24 gols em casa e sofreu 12, é média de mais de 3 gols por partida. E o Santroidense, fora de casa, 11 jogos, ganhou 4, empatou 1, perdeu 6. Fez apenas 11 gols, mas sofreu 5. Vamos dar uma olhada no histórico? O Antwerp vem de 4 partidas de invencibilidade, a gente deu uma olhada ali. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 5, em 4 foram ambas marcam. Já o Santroidense, dos últimos 8 jogos, em 6, foi a primeira equipe a sofrer. Dito isso, para essa partida, também é uma boa partida para a gente explorar uma vitória do mandante com o empate anula. Claro, a gente tem uma cotação de 1,70. O campeonato belga ele é meio maluco, tá? Para você ir em vitória seca, é muito perigoso. Apesar de eu acreditar muito na vitória do Antwerp, eu prefiro ir com empate anula. Um outro cenário que dá para explorar é o mercado de gols. Mais de 1,5 gol, se eu tiver uma odd até 1,20. Porém, esse é um jogo muito bom para mais de 2,5 gols. Tá? O Antwerp é um time muito over, inclusive nesse último jogo dele. Eu falei que era uma boa entrada, 2,5, e aconteceu. E para mim é um jogo que o Antwerp deve vencer por 2-1, 3-1. O Antwerp gosta de levar um golzinho também. Ambas marcam, pode rolar? Pode até rolar, mas entre o ambas marcam e o 2,5 eu prefiro ainda o 2,5, tá? Placar para mim desse jogo, como eu disse, uns 2-1, 3-1 pro Antwerp. Quem quiser botar no bilhete o mercado de resultados, vai com um empatezinho anula, fica safe. O outro jogo que eu tenho da Copa Africana de Nações, às 4 horas da tarde, eu tenho Marrocos contra Malawi. Diferente do Senegal, o Marrocos fez uma boa primeira fase, fez grandes jogos. Gostei muito da seleção do Marrocos, mesmo não jogando o Ziyech, mas é um cara que ele é diferenciado, pô. Ainda mais na seleção do Marrocos, o Ziyech é um cara diferenciado, não tem jeito. Vamos lá, tanto o Marrocos quanto o Malawi, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. O Marrocos vem de 3 jogos de vencibilidade, ele está invicto na competição. E o Malawi, dos últimos 8 jogos em 6, foi a primeira equipe a sofrer. Olha os 3 jogos do Malawi. Ele empatou com o Senegal 0-0, venceu o Zimbábue e perdeu da Guiné. E o Marrocos empatou com o Gabão, ganhou do Comoros e ganhou de Gana. Para essa partida aqui, eu acredito muito na vitória do Marrocos, mas sendo bem sincero para vocês, eu não curto essa odd de 1,33. Analisando esses últimos jogos do mata-mata, dessa fase de mata-mata da Copa Africana de Nações, pô, essas odds assim muito baixas não estão se justificando, tá? Pode ser que comece o jogo, o Marrocos comece amassando, já faça 1, 2 gols, tudo bem. Mas, pô, pré-live, eu não curto muito essa odd não, tá? De repente vai um jogo que você olha ali, se você não tiver com tanta confiança assim em Marrocos, a ponto de você entrar 1,30, pô, você pode esperar o jogo, o Marrocos começar ali a jogar bem, começar a confirmar um favoritismo. Você vê que o Marrocos pode fazer um gol a qualquer momento, aí pode valer a pena. Pré-live, tomar cuidado. Para mim é um risco que eu não correria colocando no bilhete. Mesmo ele sendo favorito, eu acredito que dá para pegar uma odd maior, tá? Placar para mim desse jogo, 1-0 Marrocos, 2-0. É porque a seleção de Malawi realmente é uma seleção bem fraca mesmo, bem fraca. Mas vai jogar para se defender, deve jogar por uma bola, e se Marrocos não tiver num dia calibrado, dá para buscar essa odd maior. Beleza? 4 horas da tarde eu tenho a final da Copinha, Santos e Palmeiras, jogão de bola, tem tudo para ser um jogão, e para mim não tem favoritismo, tá? Vou dar minha opinião sobre essa partida, eu ainda não tenho cotação, mas para mim é uma partida muito equilibrada, ainda mais se tratando de final, ainda mais se tratando de partida única, de molecada nova. Pô, então, cara, é um jogo que se eu fosse explorar algo pré-live, eu exploraria o mercado de gols, tá? Até porque depois que sair o primeiro gol, o outro time vai ter que ir pro desespero, pô, é jogo que vale título, é molecada nova, então a galera fica ali, ó, pô, fazer um gol, imagina, o Santos faz um gol, o Palmeiras vai desesperado, molecada ali para tentar empatar, pode ser que leve mais, por isso que eu exploraria gols pré-live. Mas pode ser uma partida também bem truncada, aquelas partidas de final que fica 0-0, 1-0, mesmo acreditando ser difícil,
dá para acontecer. O que eu aconselharia mais para quem estiver assistindo ao jogo? Buscar gols depois do primeiro, porque a partir do momento que sai o primeiro gol, a partida abre muito, porque vai ter um time sendo campeão e um time perdendo o título. O 0x0 não, 0x0 as equipes podem se estudar, podem ficar ali com medo de avançar muito e ceder o contra-ataque, mas a partir do momento que sair um gol, a tendência da gente ver pelo menos 2 é muito grande, tá? Sair um gol no primeiro tempo. Então, pré-live, daria para buscar um mais de 1,5, daria para buscar um 2,5 também, para quem é ousado, eu acredito que tem bastante chance. Eu vou ficar em cima do muro, vou cravar aqui um empatezinho de 2x2, um empatezinho de 1x1, tá? E não aconselho ninguém a entrar no mercado de resultados. Provavelmente, cara, quem vai entrar aqui no mercado de resultados é quem é santista e quem é palmeirense. Tá? Ou então alguém que conheça muito, muito da copinha, que, o Santos vai ser... pode ser campeão por causa disso, que o estilo de jogo bate com o Palmeiras, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, isso aqui é partida equilibrada, 2 grandes campanhas, 2 grandes times, molecada nova, jogo de final, jogo único, ânimo à flor da pele, eu prefiro entrar em gols, beleza, tropa? 4h45 da tarde pela Championship, a segunda divisão da Inglaterra, separei Nottingham Forest contra o Barnsley. Por que eu separei esse jogo? O Forest dos últimos 5 jogos, deixa eu ver, calma aí, deixa eu descer um pouquinho mais, não dá, né? Deixa eu descer a tela aqui então. Pronto. O Forest dos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Ele vem de 2 vitórias seguidas. Já o Barnsley vem de alguns jogos sem vencer. Se a gente olhar aqui a classificação, deixa eu descer mais ainda que não está aparecendo. Só que vai ficar pequenininho, né? Caraca. Aqui, ele é o último. O Burnley é o último. Em 25 jogos, o Burnley venceu apenas 2. É muito pouco, empatou 8 e perdeu 15, fez 17 gols, sofreu 38, já o Forest, ele é o 8º colocado, ele tem 40 pontos em 27 jogos, e o seguinte, como é que funciona aqui? Os 2 primeiros eles vão direto para a primeira divisão da Inglaterra, e os outros 4 fazem uma espécie de semifinal e final para ver quem vai subir. Então é o seguinte, ele está com 40 pontos, o primeiro time aqui, né? Na verdade o último time da zona de classificação está 44 e tem um jogo a mais, então é muito importante ele vencer esse jogo contra o Lanterna, aí ele ficaria com 43 pontos e apenas 1 ponto da zona ali do acesso. Então é o seguinte, é um time que em 27 jogos fez 35 gols, sofreu 29, é um time muito over. Já o Barnsley, já tirei da tela aqui, mas vou diminuir não, senão não dá para enxergar mesmo. Em 25 jogos, o Burnley fez 17 gols apenas e sofreu 38. Sofre muito gol, mas faz pouco. Quando as 2 equipes se enfrentam, normalmente a gente tem poucos gols. Dos últimos 6 jogos, em 5, a gente teve menos que 3 gols. O Forest vem de 3 vitórias seguidas, porque aqui acaba englobando o jogo de Copa, onde ele venceu o Arsenal por 1-0. Dos últimos 5 jogos dele, em 4 a gente teve menos que 3 gols. Burnley vem sofrendo gol dos últimos 3 jogos. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Para essa partida aqui, o que eu quero explorar, tropa, também mais um jogo do mandante com o empate anula. Eu acredito muito que o Nottingham Forest ele é bem favorito para vencer, para ele continuar com essa sequência dele de vitórias e para a 4ª vitória consecutiva, a 3ª na liga e tentar continuar aí em busca dessa classificação. Vai enfrentar o time que só venceu 2 no campeonato inteiro, por isso eu iria com empate anula, porque no máximo ali um empate deve acontecer. Eu acredito ser muito difícil o Nottingham perder em casa, no máximo empatar. Por isso eu gostaria desse empatezinho anula. Mercado de gols estou fora. Por mais que a partida tenha tendência a ter poucos gols, prefiro ficar de fora porque eu estou lidando com Lanterna, um time que sofre muito gol, um time que está no momento de desespero. Prefiro deixar para lá. Tá? Então é isso, placar para mim, 2-0 para o time da casa. 4h45 para a gente fechar aqui os jogos. Antes de eu falar rapidinho do estadual, eu tenho Benfica contra Boa Vista pela semifinal da Taça da Liga Portuguesa. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, se inscreva no canal. Puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês. É o seu like, é o seu comentário que dá engajamento, que aparece, vai fazer o nosso vídeo aparecer nos vídeos recomendados e assim outras pessoas que também curtem apostas podem estar conhecendo o nosso vídeo e aí vai fazer a nossa tropa crescer ainda mais, beleza? Então o like pode não ser importante para você, mas eu tô pedindo porque ele é muito importante para o nosso canal. Então senta o dedo no like aí, já, ó. Senta o dedo no like, porra. Vamos lá. Vamos lá, tropa, para essa partida aqui. É o seguinte, Benfica favorito? Porra, favoritaço. Tá jogando em casa, é jogo único. Benfica não vai ser campeão da Liga, então uma forma de ele ser campeão é através daqui da Taça da Liga.
A única coisa que pode ser prejudicial a essa partida é se o Benfica for com time reserva, time misto. Eu acredito que não vá, porque já é semifinal. Ele pode até ir com um time misto, mas vai na grande maioria titular. É porque, assim, talvez vocês não estejam acostumados, mas normalmente em jogos de Copa, esses times grandes, eles tendem a fazer rodízio de elenco, tá? Ainda mais quando vai pegar um time bem mais fraco, que é o caso do Boa Vista e o Benfica jogando em casa. Mas assim, como é semifinal e o Benfica precisa ganhar um título, eu acredito que se ele poupar vai ser 3 jogadores ali no máximo, tá? E eu acredito nessa vitória, a cotação está em torno de 1,30, não está aparecendo aqui, mas eu já dei uma olhada, vai vir em torno disso. E dá para buscar um back Benfica, tá? Dependendo ali no ao vivo, dá para buscar uma vitória no primeiro tempo, se o Benfica já começar amassando. O Benfica ultimamente tem ganhado muito no primeiro tempo. Deixa eu ver, porque não está aparecendo aqui, mas... Ó, Benfica dos últimos 9 jogos, em 7 venceu o primeiro tempo contra o Boa Vista. Então, pode ser uma boa também. Mas esse primeiro tempo, para mim, só no ao vivo, Benfica demonstrando realmente que quer matar o jogo logo cedo. Tá? Mas, de qualquer forma, vitória do Benfica, para mim é safe. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Benfica. Quem quiser explorar gols, como é jogo único, jogo de Copa, provavelmente depois que o Benfica fizer o primeiro gol, o Boa Vista vai pro desespero e a chance da gente ver mais. Da mesma forma também, se o Boa Vista começar fazendo um gol, o Benfica vai ter que se expor e pra gente também é show de bola. Beleza? Então, quem quiser ir também, tipo, Benfica mais de 1,5 gol, igual a gente fez no último jogo, porra, aí é o 10. Bom, tropa, fechamos nossos jogos. Quero trocar uma ideia com vocês bem rapidinho sobre os estaduais. Principalmente por quê? Porque os estaduais eles estão começando agora. O que está acontecendo? Os times eles ainda estão se entrosando, os times estão fazendo pré-temporada ainda, os jogadores ficaram um bom tempo parados, então estão recuperando a forma. Tem muito time que contratou muitos jogadores, perdeu outros jogadores, então está rolando ali aquele entrosamento ainda, estilo de jogo, muito time trocou o treinador, trocou o planejamento. E eu falo tipo, só trocou? Não, o Flamengo trocou, o Galo trocou o treinador, não é assim, entendeu? Então toma cuidado com essas partidas de início. Os times são favoritos? São favoritos, mas eles não jogam da forma que você está pensando. Pô, se você pegar o jogo do Palmeiras, o Palmeiras não jogou tanto assim, tanto que o Palmeiras começou, tinha uma odd de quase 1,8, eu não consegui entrar a favor do Palmeiras. O Palmeiras estava dando os contra-ataques perigosos. Curitiba ganhou de 1-0, jogou mal demais, era favorito? Era favorito, mas porra... A Chapecoense jogou contra o... Pô, vai ser vacilo eu não lembrar o nome do time, né? Mas eu realmente não lembro. Não sei se era Barra, se era Força. Porra, calma aí, eu vou ter que ver aqui. Desculpa aí, tropa. Chapecoense. Barra, aí, acertei, porra. Então, pô, jogou nada. Depois ficou com 1 a menos ali no final do jogo, tomando pressão, quase levou um empate. Toma cuidado, tá bom? O que eu tenho amanhã de campeonato estadual? Eu tenho o América Mineiro, que vai pegar o Caldense, ainda mais o América Mineiro, que mudou bastante o elenco. Eu tenho o Botafogo, que vai enfrentar o Boa Vista. O Botafogo foi comprado, né? Não fez nada tipo grande no mercado. Tá na expectativa de receber as parcelas e começar a se movimentar. Assim... Botafogo é favorito? É favorito, mas é primeiro jogo de temporada, pode rolar um empatezinho aqui. Toma cuidado com a odd baixa, se você tiver uma odd para entrar no empate anula, pode valer a pena. Por exemplo, o Palmeiras estava com uma odd alta, então poderia valer a pena entrar no Palmeiras empate anula pré-live. Agora o Botafogo aqui, tiver uma odd assim, 1,50 e pouco, 1,60 e pouco, vale a pena entrar num empate anula, tipo, porque o seu risco é muito reduzido, você joga com a vitória e com o empate. Sempre atualizando, né? Você joga com a vitória e joga com empate, entendeu? Agora em vitória seca, a 1,30, início de temporada, pô, não faz isso não. Por mais que seja muito favorito, você tenha muita confiança, é um conselho que eu dou de quem já está fazendo isso há bastante tempo. Não vale a pena fazer sem empate, tá? Com empate já é perigoso, mas, pô, você jogar por 2 resultados tá bom. Aqui, ó, Corinthians e Ferroviária. Corinthians é favorito? Favorito, Super Corinthians, não tem jeito, tá bom? Mas quem vai jogar? O William já vai jogar, o Paulinho já vai jogar, Renato Augusto já vai jogar, Roger Guedes já vai jogar. Essas coisas você tem que ver. Tá? Ainda mais time brasileiro, a gente tem mais acesso, é só entrar no site do Globo Esporte, como os jogos são só amanhã, dá uma pesquisada ali. Pô, provavelmente de manhã no Globo Esporte ali, o jogo é só 9 horas da noite, esses jogos que eu tô falando. Pô, provavelmente ali, na hora do almoço, umas 2 horas, ali, um pouquinho depois do almoço, você já vai saber quem vai jogar no Corinthians.
Então, pô, dependendo ali, cotação acima de 1,50, posso entrar com empate anula. Pô, vai jogar fulano, ciclano, pô, tô confiante no Corinthians. Bora? Bora. Empatezinho anula. Pô, quero em vitória seca, tô muito confiante. Beleza. Mas é um risco que você vai correr. Mas 1,50 ainda tá legal, pô. Eu não gosto, 1,20, 1,30 primeiro jogo de temporada, não vale. Bom, tropa, já tô falando demais. Tô tentando ajudar vocês nesse ponto, que é o grande objetivo aqui. Eu sempre falo para vocês, o meu objetivo não é fazer ninguém ganhar dinheiro, mas evitar vocês perderem dinheiro, seja ajudando de uma forma psicológica, ajudando com técnica, ajudando a você fugir dessa galera aí que só quer roubar seu dinheiro, com alguns cursos, alguns grupos aí que não valem nada. Não estou falando que são todos, tá? Mas a maioria, a grande maioria, de 90% não vale a pena. Esse é meu grande objetivo, tentar trazer análise de coisas que eu vou buscar e ajudar você a fazer uma análise também, vai juntar com a sua, vai pegar a minha, vai juntar com a sua, vai fazer uma análise até melhor do que a minha e pode ajudar a fazer uma entrada ou fugir de alguma, beleza? Então é isso. Conto com a presença de vocês amanhã. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa, pra amanhã deixa uma tripla pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Benfica. Vai estar jogando em casa, jogo de semifinal. A chance do Benfica ganhar um título é essa. E acredito muito que ele deva passar de fase. Segundo jogo, coloquei mais de 1,5 entre Antwerp e Santroidense. Antwerp é um time muito forte, muito over jogando em casa. A tendência de sair 2 gols nesse jogo é muito grande. Inclusive, sair a vitória também do time mandante. E para fechar nosso bilhete, coloquei Nottingham Forest, empate anula, Nottingham brigando para subir e vai enfrentar um time que ganhou apenas 2 jogos em mais de 20 na competição, lanterna. A tendência é que o Nottingham não perca, no máximo empata, por isso a gente vai com um empatezinho anula. Nossa tripla deu total de 2. Normalmente, quando a nossa cotação crava 2, a gente tem mais sorte e tamo junto, muita fé, para cima!